Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, o evangelista e escritor Samuel Teodoro. Lição de número 4, vamos a ela. Diz o tema da lição, o título da lição: A paternidade divina. Texto áureo vai dizer o seguinte: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. Verdade prática: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concepção do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Meu amigo e minha amiga que está escutando, Cristo ele não foi criado. Coloca isso na sua cabeça e tira qualquer dúvida. Cristo não foi criado. Quem foi criado? Foi criado o que foi criado? O homem. O homem não foi criado da lama. O homem não foi criado do barro. O homem foi criado do pó da terra. Exatamente. A gênese do ser humano é o pó da terra. Quando o barro estava perfeitamente formado em unidade ali, estava bonitinho, aí sim a Trindade entrou em ação e soprou fôlego de vida naquele barro. E aquele boneco veio a ser humano, veio a ser alma vivente, tricotômico, veio a ter corpo, alma e espírito. Até então era um pó da terra formando um bonequinho de barro. Muito bem. Mas Cristo não foi criado. Grava isso que eu vou te falar novamente. Cristo não foi criado. Partindo desse pressuposto, Cristo não foi criado, nós vemos que lá ele foi gerado. Gerado por quê? Porque no grego diz genal. Genal, o substantivo da genema. Cristo ele foi gerado. O que é gerado? Gerado é da mesma genética, trazer algo à existência a partir de si mesmo. Isso é ser gerado. Deus Pai, ele gerou o Filho, ele não criou o Filho. Cristo, ele foi gerado e não criado. Grava isso que eu vou te falar, porque se você não conseguir gravar isso, é impossível você entender ali quando nós formos falar de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se o ser humano, se o homem e a mulher compreender isso, que Cristo não foi criado, meu amigo, você já compreendeu parte da Trindade. Por quê? Porque você vê que as pessoas falam assim: Cristo ele foi criado, ele foi gerado pelo o Espírito Santo. É até ruim nós falarmos isso. Por quê? Porque tem pessoas que têm dúvida. Às vezes falam que o Pai de Deus, que o Pai de Cristo, é o Espírito Santo. Por quê? Porque Maria foi fecundada no útero através da concepção do Espírito Santo. Quem gera é o genitor, a partir da a partir da genética. Então o Espírito Santo é o Pai de Cristo. Não, meu amigo, não. Tira isso da sua cabeça. Cristo, ele não foi criado, ele foi gerado. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já era Deus, Cristo já era Cristo, e o Espírito Santo já era Espírito Santo. Eles são eternos, eles não são como nós. Por quê? Porque o homem, a partir do nascimento, ele vem a ser alma eterna. Exatamente, meu amigo. Ou você vai passar a eternidade junto com Deus, ou você vai passar a eternidade longe de Deus. Mas Cristo, Deus, o Espírito Santo, eles não foram criados, eles não tiveram início. A eternidade é Deus, a eternidade é Cristo, a eternidade é o Espírito Santo. Nós só entendemos a eternidade quando nós compreendemos que Deus não foi criado e também não tem fim. Muito bem. Como eu comento, meu amigo, ponto preciso, vamos lá. Tópico 1, ponto preciso, tópico 1, diz assim: entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda dádiva divina. E o texto aqui que nós vamos ler agora é Tiago, capítulo 1 e versículo de número 17. Exatamente, meu amigo. Tiago, capítulo 1 e versículo 17. Olha só o que o apóstolo Tiago fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Viu aí, meu amigo, o que é gerado e o que é criado? Você começa a ler os textos, você já começa a entender. Muito bem. Ponto preciso ainda do tópico 1 diz o seguinte: não houve momento em que Deus se tornou Pai. Não.
O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo. Vamos agora, meu amigo, o texto que eu acho que ele é sublime. Você precisa ler esse texto, você precisa estudar esse texto, você precisa comer esse texto para entender essa lição mais precisamente. Hebreus capítulo 1 e versículo 2 e 3 vai dizer o seguinte: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está falando aqui de quem? Está falando exatamente, está falando de Cristo, está falando da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ponto preciso do tópico 1 ainda, agora subtópico 3 diz o seguinte: a geração do Filho não implica a criação, ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência, porque com o Pai, como o Pai, tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Está lá em João, capítulo 5 e versículo 26. Vamos lá, meu amigo, vamos ler um texto, porque se você não lê o texto, você começa a criar modismo e pensamento do seu próprio raciocínio. Vamos lá, João capítulo 5 e versículo 26 vai nos dizer o seguinte: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Cristo não foi criado, ele foi gerado. Acabei de falar do grego genal, substantivo genema. Olha só, significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Isto é, compartilha da mesma natureza divina. João capítulo 10 e versículo 30. Olha só o que o texto fala. João capítulo 10 e versículo 30 vai dizer o seguinte: eu e o Pai somos um. Olha que versículo curto, mas preciso para essa lição. Eu e o Pai, aqui é Cristo falando. Eu e o Pai somos um. Vamos agora para o ponto preciso do tópico 2, dizendo o seguinte: reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Não tem outro meio, meu amigo. Não tem jeitinho, não tem outro meio de você subir a Deus, a não ser na pessoa bendita do Cristo ressurreto. João, vamos lá. João capítulo 14, versículo 6. Aqui o evangelho de João, capítulo 14, é o evangelho mais preciso para falar sobre isso. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, exatamente ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui está, meu amigo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Também aqui no ponto preciso, tópico 2 ainda, subtópico 3, diz o seguinte: o crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Romanos capítulo 8 e versículo 15. Olha só, meu amigo, o que está escrito aqui. Romanos capítulo de número 8 e versículo 15. Olha só o que o apóstolo Paulo vai escrever aqui. Porque não recebeste o espírito da escravidão ou de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai, filhos de Deus. Aqui o Abba é muito mais do que pai. Aqui o Abba é como você fosse uma criancinha chamando pelo seu pai. Então você vai falar o quê? Você vai falar papaizinho ou papai. É uma forma muito simbólica e muito expressiva de um filho se direcionar ao seu genitor, ao seu pai. Muito bem. Ponto preciso do terceiro subtópico. Do terceiro tópico, melhor dizendo, segundo subtópico diz o seguinte: terceiro tópico, segundo subtópico diz o seguinte: Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade
Quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quando os cristãos vivem em amor mútuo. Você já viu aquelas pessoas dizendo assim: eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas se você não consegue amar o seu irmão, você é mentiroso, você não está falando a verdade. Olha só o que o evangelista escreveu, João capítulo 13, versículo 34 e 35, vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e vós que também vós amais uns aos outros, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vou repetir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É impossível o ser humano dizer que ama a Deus se ele não amar o seu irmão, se ele não amar o seu próximo, se você odia o seu irmão, se você, melhor dizendo, odeia o seu irmão, se você tem ódio do seu irmão, você não ama a Deus. A Bíblia está dizendo que é impossível o ser humano demonstrar amor para com o seu Deus, para o seu papai, sendo que ele não ama o seu irmão aqui na terra. É muito importante, meu amigo. Então, se você já tem algo contra o seu irmão, se você pensa mal contra o seu irmão, se você odeia o seu irmão, vai pedir perdão a ele. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que nem as nossas ofertas são recebidas diante de Deus se você odeia o seu irmão. Passando desse pressuposto, esse é um atributo comunicáveis. Amor. Deus colocou amor dentro do ser humano. E o ser humano, ele ama o seu irmão, como ele ama a Deus. Se ele não ama o seu irmão, aí Deus fala assim: esse atributo que eu coloquei dentro do ser humano, esse atributo comunicável, ele fala pela boca, mas ele não entendeu ainda o que é esse atributo comunicável que eu coloquei dentro dele. Por quê? Porque ele ama a mim, mas como ele não consegue amar o seu irmão, ele também não consegue me amar. Olha só o que Deus está falando. Cuidado, vai pedir perdão para o seu irmão se você pensa mal contra o seu irmão. Por quê? Porque é algo que ainda coloca em jogo e em risco até a sua salvação. Muito bem, ponto preciso do tópico 3 sobre o tópico 3. Diz o seguinte: a essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 19, vai dizer isso. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha só o que o escritor vai dizer. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça, não é mérito humano, não é falar: eu vou ser salvo porque eu sou bom, eu vou ser salvo porque eu sou isso, eu vou ser salvo porque eu sou pastor, eu vou ser salvo porque eu sou evangelista, eu vou ser salvo porque eu sou missionário, eu vou ser salvo porque eu faço obra de Deus. Não vai ser salvo por causa disso. Você é salvo por causa da pessoa bendita, exclusiva, salvífica de Cristo Jesus. Se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados, coitado de mim, coitado de você, mesmo nós com tantos méritos, não seríamos salvos, Vou repetir novamente: você não é salvo por causa do seu cargo, do seu título, da sua posição. Você não é nada, meu amigo, se não fosse a pessoa bendita e exclusiva da pessoa da segunda Trindade, Cristo Jesus. O que seríamos de nós? O que seríamos de nós? O que seríamos de nós? Aí fica essa resposta. Mas que Deus te abençoe. A paternidade divina, lição 4. Que Deus te abençoe, meu amigo, que nós tenhamos uma ótima aula em nome de Jesus.